Em outubro de 2015, uma reportagem da revista alemã Der Spiegel revelou que um empresário havia emprestado 6,7 milhões de euros ao comitê responsável pela candidatura da Alemanha para sediar a Copa do Mundo de 2006. À frente desse comitê estava um dos maiores ídolos da história do futebol mundial, conhecido havia décadas como o Imperador. Um mês depois, a justiça suíça abriu uma investigação criminal por fraude e lavagem de dinheiro. A partir daquele momento, a vida de Franz Beckenbauer nunca mais seria a mesma. Franz Anton Beckenbauer nasceu em 11 de setembro de 1945, em Munique, Alemanha, em meio às ruínas do pós-guerra, filho de um funcionário dos Correios. Começou a jogar futebol aos 6 anos, tentando imitar seu ídolo, Fritz Walter, herói do título mundial alemão de 1954. Aos 12 anos, num torneio de base contra o rival 1860 München, levou um soco no rosto de um adversário durante a partida. Revoltado, recusou-se a assinar com aquele clube e decidiu, por puro despeito, se tornar torcedor e jogador do Bayern de Munique. Entrou nas categorias de base do Bayern em 1959 e estreou profissionalmente em 1964, ainda na segunda divisão alemã, marcando um golaço logo nos minutos iniciais da partida de estreia. Foi recuando cada vez mais no campo ao longo dos anos, até criar uma posição totalmente nova para a época. O líbero, um defensor que participava ativamente da construção ofensiva do time, revolucionando completamente a forma de se jogar futebol. Em 1968, durante um amistoso do Bayern em Viena, na Áustria, o fotógrafo pediu para que Beckenbauer posasse ao lado de um busto do antigo imperador austríaco Franz Joseph I. No dia seguinte, um jornalista descreveu o jovem jogador como o novo Kaiser do futebol, e o apelido, que significa imperador em alemão, o acompanharia pelo resto da vida. Sob seu comando como capitão, o Bayern conquistou 4 títulos alemães, 4 Copas Nacionais e um tricampeonato consecutivo da Copa dos Campeões Europeus, entre 1974 e 1976. Pela seleção alemã, Beckenbauer foi vice-campeão mundial em 1966, perdendo a final para a Inglaterra. Mas o momento mais lembrado de sua carreira como jogador aconteceu na Copa do Mundo do México, em 1970. Na semifinal contra a Itália, ele deslocou o ombro em pleno jogo, mas como a equipe já havia usado todas as substituições permitidas, Beckenbauer jogou praticamente a partida inteira com o braço imobilizado numa tipóia improvisada. A Alemanha acabou perdendo aquele confronto na prorrogação, um jogo que ficou conhecido até hoje como o jogo do século. 4 anos depois, já como capitão absoluto, ele finalmente conquistaria o título mundial de 1974, jogado em casa, no Estádio Olímpico de Munique. Depois de deixar o Bayern em 1977, Beckenbauer foi jogar nos Estados Unidos, ao lado de Pelé, no New York Cosmos, conquistando 3 títulos americanos, antes de retornar à Alemanha e se aposentar definitivamente em 1983. Como técnico, assumiu a seleção alemã em 1984. Perdeu a final da Copa de 1986 para a Argentina de Maradona, mas se vingou 4 anos depois, vencendo os próprios argentinos na final de 1990. Tornou-se assim um dos únicos 3 homens da história a serem campeões mundiais, tanto como jogador quanto como técnico. Depois de pendurar as chuteiras de vez, Beckenbauer se tornou presidente do Bayern de Munique por 15 anos e liderou o comitê que trouxe a Copa do Mundo de 2006 para a Alemanha, vencendo a votação por apenas um voto de diferença contra a África do Sul. Foi nesse processo, exatamente, que surgiriam anos depois as acusações de compra de votos que abalariam toda sua reputação. Diante da justiça, Beckenbauer sempre negou ter comprado apoio de forma ilegal, chegando a declarar que simplesmente assinava documentos sem ler, até em branco, confiando cegamente em assessores. O processo se arrastou por anos, sem nunca chegar a um veredito definitivo, e acabou prescrevendo. Nos anos seguintes, a vida pessoal de Beckenbauer também foi marcada por tragédias. Em 2015, perdeu um dos filhos, Stefan, aos 46 anos, para um tumor cerebral, uma dor que ele próprio disse nunca ter superado completamente. Sua saúde também se deteriorou rapidamente. Passou por 2 cirurgias cardíacas entre 2016 e 2017. Um implante de prótese no quadril e sofreu um derrame que o deixou cego do olho direito. Diante da deterioração do seu estado de saúde, o próprio processo judicial contra ele acabou sendo desmembrado dos demais em 2019. Beckenbauer morreu em 7 de janeiro de 2024, aos 78 anos, deixando um legado dividido entre a genialidade em campo e as sombras que marcaram o fim de sua vida. Me conta nos comentários. Você lembra do Beckenbauer jogando? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.